entendo que é chegada a hora de buscar interlocução. Essa casa precisa tirar uma comissão ou um parlamentar para conversar com o presidente da República. E pelo perfil dele, me sinto preparado para ir até ele, se for necessário. Porque venho da Bahia, sou conhecido como doido, e para conversar com doido, sou outro doido. Precisamos pacificar. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de novembro de 2024, são 8 horas da manhã. O ex-presidente mergulhou na última quarta-feira em um surto psicótico e passou a dizer frases desconexas. O quadro dele é considerado síndrome na neuropsiquiatria, e isso não é uma piada não, estou falando sério. O termo síndrome de Messias foi cunhado pelo neuropsiquiatra Ernest Jones, biógrafo de Sigmund Freud. Trata-se de comportamento que se caracteriza por arrogância e apatia em relação à sociedade, a círculo ou pirâmide social. Envolve crença de ser insubstituível, ter soluções divinas para todos os problemas e ser superior a outras pessoas. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro responde a questões concretas com devaneio sem sentido concreto e sem uso da lógica. Se você pergunta a ele como atravessará um precipício para o outro lado, ele responde porque ele precisa atravessar o precipício em vez de dizer como ele o fará, mesmo que não exista meio físico conhecido para fazê-lo. A vitória eleitoral de Donald Trump desencadeou esse quadro em Bolsonaro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E vamos em frente. O Bolsonaro diz em entrevista à Folha de São Paulo que a vitória do Donald Trump é um passo importantíssimo para a volta ao Planalto e tira do bolso do colete Michel Temer como vice numa nova empreitada pela presidência da República. Quase tudo o que acontece lá acontece aqui, diz o ex-presidente, que está inelegível. A lógica dele é que existe alguma força superior que vai fazer com que todas as dificuldades jurídicas, físicas, políticas, temporais, territoriais, culturais desapareçam e tudo se ajuste ao seu desejo. O Bolsonaro afirmou considerar a eleição do Trump um passo para ele voltar à presidência da República. Diz ele, é igual a caminhada de 1000 passos, você tem que dar o primeiro passo, tem que dar o 10º, e o Trump é um passo importantíssimo, disse o ex-presidente. Ele, condenado ano passado a ficar inelegível, está às portas de ser denunciado por crimes graves. A Polícia Federal trabalha freneticamente para fechar um processo enorme, na verdade vários processos enormes que têm penas que ultrapassam os 60 anos de prisão. E nessa entrevista é perguntado para ele como ele acha que a vitória do Trump vai refletir por aqui. Ele diz que vai refletir do mundo, que é um país que é a maior democracia do mundo, projeta poder, e que só o fato da eleição do Trump, o que ele tem falado de liberdade, e com Elon Musk ao lado dele, é um sinal para todo mundo de que ele quer uma democracia para o mundo. Então, na visão do Bolsonaro, aqui você pode ver que ele você pode ver que ele já acha que a vontade do Trump é suficiente para mudar o planeta. Aqui no Brasil, talvez fique um recado da própria eleição que queremos cumprimento das leis, Estado democrático de direito, não da boca para fora, mas na prática. Aí ele é perguntado, que comparação o senhor faz entre a sua situação e a dele? Aí o Bolsonaro diz, quase tudo que acontece lá, acontece aqui. Lá teve o Capitólio, que teve mortes, tentaram todas as maneiras colocar na conta dele.
como se ele não tivesse nada a ver com isso. Já aí não é questão nem de discurso, minha amiga, meu amigo, é uma questão que ele legitimamente não enxerga a conexão entre o que aconteceu lá e o que aconteceu aqui. E não enxerga o fato que gente daqui que pensa como ele, que a gente deve imitar tudo que os Estados Unidos faz, achou uma boa ideia fazer aquilo que foi feito lá. Só que lá não está dando em nada porque, em primeiro lugar, a Suprema Corte de Justiça dos Estados Unidos, ela é totalmente de extrema direita. Foi moldada pelos extremistas de direita do Partido Republicano, que tiveram mais presidências do que o Partido Democrata. Lógico, ele é uma pessoa diferente, enorme em relação a mim, foi presidente de um país muito mais rico, tem boas amizades com todo mundo, o cara é bilionário. E aí o Bolsonaro já aposta na questão do dinheiro, que é uma coisa central. É uma das razões pelas quais, quando ele foi expulso do exército informalmente, né, não foi uma expulsão formal, mas ele foi colocado na reserva, porque não tinha mais condições de ficar no exército, o julgamento dele teve uma frase do acusador que dizia que ele tinha um desejo irrefreável de se realizar financeiramente, porque ele acredita na força do dinheiro de uma forma religiosa. Mas não deixa de ser uma sinalização para cá, faça as coisas direito, você conhece quem está do seu lado quando perde o poder. E aí ele fala que ele se gaba de ter sido o último chefe de Estado a reconhecer a vitória do Biden e que o Trump é agradecido a ele por isso. Veja, ele chegou a dizer, o Jair Bolsonaro, a um apoiador que ele tratou mal, o apoiador, poxa, mas eu te apoiei. Ele disse, você não deve nada, eu não devo nada para você. Agora ele acha que o Trump deve as ações de apoio que ele, entre outros puxa-sacos do mundo inteiro, fizeram para ganhar as boas graças do Trump. Bom, aí o entrevistador pergunta, o resultado fortalece o desejo do senhor voltar a ser presidente? Aí ele diz, ser presidente é uma merda, não sei como é que cheguei à presidência, aconteceu, é uma merda, mas ele quer voltar, né? Agora minha pretensão é de voltar, apesar de ser, né, eu tenho um sonho. Qual é o sonho? De ajudar o Brasil. Esse sonho fica mais forte, passa por ele, é igual uma caminhada de 1000 passos, etc. Se essa bancada se confirmar, ele diz que vai eleger uma boa bancada de 20% da Câmara e 15% do Senado. É muito pouco, acredito que vem uma bancada enorme em 2026, ele está contando com o que vai acontecer lá em 2026. Ele não sabe nem se vai estar solto, se vai estar livre, se vai estar vivo e se um meteoro não vai destruir a Terra. Se essa bancada se confirmar, há alguma intenção de revanche com o judiciário? Responde o Bolsonaro, o simples fato de estar forte não precisa ameaçar. O parlamento, no meu entender, tem que ser o último poder de última palavra. O poder vem de lá, que tem o voto. Ou seja, ele quer subverter algo que existe no mundo inteiro. Vamos entender rapidamente, minha amiga, meu amigo. No mundo inteiro, a última palavra de qualquer tema, em qualquer sociedade democrática, é do poder judiciário. Aqui no Brasil, ele quer que o parlamento, imagina, ocupado por aqueles picaretas que você vê lá, gente que mal sabe falar, que essa gente tem a última palavra sobre tudo no Brasil. O senhor diz que pretende ir à posse do Trump, mas por hora não pode, está com o passaporte retido e proibido de deixar o país devido às investigações da trama golpista de 2022. Como pretende fazer? É nessa resposta, você vai ver aqui as próximas palavras, você vai ver uma desconexão com a realidade que é visto, e eu conversei com um psicanalista hoje, agora de manhã, eu acordei o cara, tirei da cama para me dar uma opinião sobre isso. Vou peticionar ao Alexandre de Moraes, ele decide, o Eduardo Bolsonaro tem amizade enorme com ele, Trump, tanto é que de 85 convidados, Trump recebeu convidados em Mar-a-Lago, na Flórida, para acompanhar a apuração,
ele disse que o filho dele foi e botou mais 2 para dentro. Parece coisa de adolescente, de botar numa festinha. O Gilson Machado, que era aquele ministro do turismo sanfoneiro, e o filho dele. Ele me tem como uma pessoa que ele gosta. É como você se apaixonar por alguém de graça, né? Veja, se apaixonar por alguém de graça. Essa frase é muito engraçada. Essa paixão veio da forma como eu tratava ele, sabendo o meu lugar. Então ele acha que o Donald Trump tem uma paixão por ele. E se o Moraes negar, é perguntado para ele. Agora, nessa resposta, você vai ver, ele não sabe explicar o que vai fazer se o Moraes negar, e o Moraes vai negar. O Moraes já disse que vai negar, todo mundo diz que o Moraes vai negar, e o Moraes já negou várias vezes, como você vai ver nesta edição. E se o Moraes negar, pergunta por Bolsonaro, se o Trump me convidar, vou peticionar ao TSE, ao STF. TSE não vai autorizar nada, não é? Ao STF. Agora, com todo respeito, o homem mais forte do mundo, você acha que ele vai convidar o Lula? O que é que o Lula tem a ver se o Moraes negar o passaporte? Talvez protocolarmente. Quem vai convidar do Brasil? Talvez só eu. Aí ele acha que o convite do Trump para ele ir à sua posse vai fazer o STF mudar tudo. Não, não. O Trump convidou, vamos abolir as leis, vamos desrespeitar outros que têm restrição na justiça, vamos dar um privilégio que nenhum outro brasileiro tem só para o Bolsonaro. Ele vai falar não para o cara mais poderoso do mundo? Eu sou o ex, o cara vai arranjar uma encrenca por causa do ex? Acha que vou para os Estados Unidos e vou ficar lá? Ou seja, não tem resposta e não tem lógica nenhuma. Ele não tem plano, ele não tem nada. Ele vai pedir porque vai pedir. E aí você vai ver o que é que está rolando em relação a esse anúncio de um pedido para ir para os Estados Unidos. Há 2 anos querendo me incriminar como golpista, vai a merda, porra. O cara está há 2 anos com a mulher, tô desconfiando que está me traindo e tô há 2 anos dormindo com ela e tô investigando, me traiu, não me traiu, resolve essa parada logo, tal, tem altivez, manda soltar esses coitados que estão presos há 17 anos, estão presos há 17 anos de cadeia. É uma loucura. O próximo passo então anistia. Bom, você veja, o sujeito está num surto psicótico. Olha, veja o olhar do cara, veja só o olhar dessa pessoa, está completamente alucinado. E ele ainda inventou uma história aí que o Michel Temer vai ser vice dele. O Bolsonaro estuda Michel Temer como vice nas eleições de 2026. Na verdade ele não perguntou, é uma reportagem de um blog lá do Paraná. E, na verdade, esse blogueiro fez uma ilação, né? Uma percepção dele, uma suposição dele, e o Bolsonaro leu esse blog e encampou a ideia e já anunciou o Temer como vice dele, sem contato nenhum, sem nada, e, na verdade, como se o Temer fosse um portento eleitoral. E segundo as pesquisas, o Temer prejudica e não ajuda ninguém, porque o Temer tem uma popularidade talvez a mais baixa da política brasileira. O fato é que esse estado mental do Bolsonaro se deve a gente como esse sujeito aqui, o Valdemar Costa Neto. Ele diz que o Bolsonaro não é uma pessoa normal, é acima do normal. O presidente do PL diz que ele não é como as outras pessoas e quer tratá-lo como se ele não fosse igual a qualquer pessoa. Bom, o que está acontecendo com o Bolsonaro é algo chamado complexo de Messias. É um estado psicológico no qual o indivíduo acredita ser ou estar destinado a vir a ser o salvador de algum campo de atuação específico, grupo, exemplo, período de tempo ou até mesmo do mundo inteiro. Os acometidos pelo complexo de Messias louvam sua própria glória ou alegam absoluta confiança em seus próprios destinos e capacidades
e nos efeitos que terão sobre um grupo de pessoas ou aspecto da vida. Em alguns casos, o complexo de Messias pode estar associado à esquizofrenia, onde a pessoa ouve vozes, tem alucinações, acredita que é Deus, espíritos, anjos ou outros que falam com ele, ou que, na visão da pessoa, confirmaria sua messianidade. Você veja, eu não estou inventando. Se você identificou alguém nesse quadro, aí você já sabe quem é. Na verdade, o remédio para o Bolsonaro é uma expressão em latim que tem uma história muito interessante. Eu vou tentar resumir rapidamente aqui, e essa enciclopédia virtual vai me ajudar nisso, que é algo que a gente aprende na escola, mas tem relação com o estoicismo, inclusive, que é uma filosofia milenar vinda da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Memento mori é uma expressão latina que significa lembre-se de que você é mortal, ou de que você morrerá, ou ipsis literis, ou seja, textualmente, lembre-se da morte. Na antiguidade clássica, memento mori era uma expressão de reflexão utilizada pelos filósofos estoicos. Estoicos são os filósofos que idealizaram o estoicismo, que é uma forma de encarar a vida, minha amiga, meu amigo, focando naquilo que você pode resolver e não dando importância para aquilo que você não pode resolver. Então você tem um grave problema para resolver, você foca naquilo que você pode fazer. Aquilo que você não pode, você deixa de lado. Esta expressão também foi a saudação dos paulinianos eremitas de São Paulo da França em 1620 e 33, os Irmãos da Morte. Além disso, inspirou várias obras no domínio da arte cristã. Dentre elas, os anéis Memento Mori foram manufaturados desde o final do século XVI até meados do século XVII. A expressão é associada também às paradas que Roma concedia em honra aos generais vitoriosos em batalha. Enquanto eles desfilavam em triunfo perante a população, carregando os despojos das conquistas, um auriga, ou seja, um secretário, um servo ali, segurava uma coroa de louro sobre a cabeça do vitorioso, enquanto sussurrava no ouvido dele: memento homo, lembre-se de que és um homem, e memento mori, lembre-se de que você é mortal, para não subir a cabeça. O Bolsonaro, ele é vítima, minha amiga, meu amigo, de bajulação. Como ele conseguiu chegar ao poder e tinha a tal caneta BIC, e enganou um monte de imbecis, pessoas como Valdemar Costa Neto começaram a sussurrar o contrário de memento mori no ouvido dele, sussurrar que ele não é uma pessoa comum, que ele está acima dos outros, que ele é um predestinado de Deus, e que o Messias, no nome dele, é um sinal divino, e ele sofre do que a psicanálise chama de síndrome de Messias. Vamos em frente. O Bolsonaro vai pedir ao STF para ir à posse de Trump. E pergunta, vai falar não para o cara mais poderoso do mundo? Chega a ser inacreditável, não é? O Brasil vai se ajoelhar para os Estados Unidos, violar todas as suas leis, a Constituição, porque o Trump é supostamente o cara mais poderoso do mundo. O Eduardo Bolsonaro, enquanto isso, foi à festa do Trump com a missão de articular para que o Trump pressione o Supremo Tribunal Federal. E ele falou, inclusive, isso. Ontem à noite, quarta-feira à noite, dia 6 de novembro de 2024, eu publiquei uma matéria aqui no blog da Cidadania mostrando como o Eduardo Bolsonaro deu um jeitinho de estar lá dentro da mansão de Donald Trump, num lugar chamado Mar-a-Lago, e ficou lá pressionando o Trump. Deve ter chegado perto dele em alguma rodinha e pedido para ele salvar o Bolsonaro. O Bolsonaro revelou o pedido que ele fez a Donald Trump após a vitória nos Estados Unidos,
né? Ele fez um pedido em público, assim, nem falou com o Trump. Veja só, o Trump ama tanto o Bolsonaro que não falou com ele. E veja só, se tivesse essa importância toda, o Trump teria ligado para ele, e se tivesse ligado para ele, ele teria divulgado a ligação, não é? O STF, enquanto isso, vê a volta de Trump sem efeito para Bolsonaro em processos, mas vai ter um embate maior no Congresso. Integrantes da corte afirmam que a inelegibilidade e outros casos ainda não estão concluídos, seguirão em curso, mas que a pressão por perdão via legislativo vai se intensificar, sendo que o STF já disse umas 100 vezes que não vai ter anistia nenhuma e que inclusive a anistia é inconstitucional. A Constituição da República Federativa do Brasil, a nona economia do mundo, que tem 213 milhões de habitantes, esse país gigante, um dos maiores e mais importantes países do mundo, tem uma Constituição que diz o seguinte: não pode dar anistia para quem tenta golpe. Vamos lá, vamos em frente. O STF vê a volta de Trump sem efeito para Bolsonaro em processo, mas embate maior com o Congresso, está repetido isso. E a posse de Trump será a terceira tentativa de Bolsonaro de convencer o Alexandre de Moraes a devolver o seu passaporte. Parlamentares da tropa de choque bolsonarista já planejam ir à capital americana e as pretensões de Bolsonaro de acompanhar a posse de Trump marcada para 20 de janeiro em Washington vão marcar a terceira tentativa do ex-presidente de convencer o Alexandre de Moraes a devolver seu passaporte. Em fevereiro deste ano, Moraes determinou a apreensão do documento em meio às investigações de uma trama golpista para impedir a posse de Lula em 2022. Naquela ocasião, o ministro impôs outra medida cautelar que contrariou o ex-chefe do executivo, a proibição de manter contato com outros investigados, como o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Bolsonaro entrou com recurso para obter a possibilidade de sair de novo do país e já foi negado, foram negados várias vezes. Bom, o fato é que ministros do STF veem como o efeito da eleição de Trump, efeito político, o fortalecimento das Big Techs. O que são Big Techs? As redes sociais, por exemplo, o Twitter, né, o X, o Facebook, né, o YouTube, mas minimizam efeitos sobre a política brasileira. A eleição do norte-americano foi comemorada por aliados de Bolsonaro. Então eles dizem basicamente, é isso, olha, o que vai acontecer é que os Elon Musks da vida vão ficar mais poderosos porque o Trump acredita muito em rede social. Além disso, a direita no Brasil quer usar a vitória de Trump para avançar a anistia e outras pautas. E o governo Lula diz o seguinte, que é preciso dar uma resposta institucional a essa história de que uma ordem do Trump vai abolir a Constituição brasileira. Basicamente é isso. Mas o governo não precisa dizer isso porque os ministros do STF já estão dizendo isso faz tempo, né? E aqui tem uma opinião que eu acho que é muito importante essa opinião, porque ela vai no ponto certo. Do colunista Ricardo Noblat. Bolsonaro chega de enganação, vai procurar o que fazer. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, disse Juraci Magalhães, embaixador do Brasil em Washington, nomeado pelo general Humberto Castelo Branco na ditadura militar. O Brasil, à época da Guerra Fria, quando o mundo estava dividido em dois blocos, um dos Estados Unidos e outro da União Soviética, era uma ditadura militar instalada na América Latina, a mais importante ditadura militar da América Latina. Os militares tinham dado golpe a pretexto de salvar o país do comunismo. E a eleição aconteceu, a primeira eleição depois do golpe aconteceu 25 anos depois. Se dependesse de Bolsonaro, a democracia não teria sido restabelecida. E para seu gosto, teria torturado e matado muito mais, como ele disse várias vezes, inclusive tem vídeo gravado. Se você entrar agora no Google, você vai achar vídeo do Bolsonaro dizendo que tinha que dar golpe, que ele sonega, que ele apoia a tortura, que tinha que matar 30 mil. Agora, com a volta de Trump à Casa Branca, e o que Bolsonaro passou a dizer, não pegaria bem para ele simplesmente plagiar Magalhães.
De resto, ele usa a frase Magalhães. O filho dele ousa ir mais longe e diz que o Alexandre de Moraes vai ser pressionado, vai ser colocado uma espécie de freio no Alexandre de Moraes. O dono do X vai ocupar um cargo no governo do Trump e isso para ele é suficiente, não é? O que possa ser bom para os Estados Unidos deixou de ser bom para o Brasil. Ponto final. Vai procurar o que fazer, Bolsonaro. E, por fim, o Moraes diz que a eleição de Trump em nada vai mudar a sua atuação. O Alexandre de Moraes afirmou que a vitória de Trump não fará com que ele recue nos inquéritos que miram Bolsonaro e Elon Musk. O Alexandre de Moraes garante que a eleição de Trump nos Estados Unidos em nada mudará sua forma de atuar no STF. Em conversas reservadas ontem, ele afirmou que a vitória do norte-americano não fará com que recue nos inquéritos que miram Bolsonaro e Elon Musk, ambos aliados de Trump e críticos do magistrado. Já deputados e senadores bolsonaristas acreditam que com Trump no poder o judiciário brasileiro vai se curvar. Com o passaporte retido por determinação do STF, o Bolsonaro não vai à posse de Trump. Memento mori, Jair Messias Bolsonaro. Memento mori, memento homo.